formas de agradecermos ao Senhor é compartilhando as bênçãos, compartilhando com o nosso próximo. Então nós temos um trabalho que tem sido executado por muitos irmãos aqui da igreja, de entrega de alimentos e de roupas, e na próxima sexta-feira você pode trazer uma doação para ser colocada aqui à frente, ok? Os irmãos, eu quero também agradecer as pessoas que estão nos visitando. Não sei se tem algum visitante pela primeira vez aqui, mas Deus abençoe cada um. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém. Vamos orar. Senhor, te pedimos que o Senhor nos abençoe nesta meditação na tua palavra. O Senhor nos abençoe nesta nova série de mensagens sobre o Natal. O Senhor fale conosco, meu Deus, nos relembrando de tão grande amor manifestado a nós através de Jesus. Ó Senhor, abre os nossos corações aqui, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, este não vai ser o texto da nossa meditação de hoje, mas é o texto base para a nossa série de mensagens sobre o Natal. É interessante, meus irmãos, percebermos que a história de Jesus é uma história um tanto quanto controversa. Alguém que está presente aqui nesta noite não sabe o dia que nasceu? Todo mundo sabe? Mas eu me lembro do meu avô. O apelido dele era Tequinha, corintiano, ponta esquerda, jogava com a canhota. O meu avô faleceu há 6 anos atrás. Ele morou junto com a minha mãe durante 16 anos, desde que ficou viúvo, foi morar numa casinha no fundo da nossa casa. E durante a minha infância, adolescência e juventude, eu pude compartilhar ótimos momentos com meu avô. Meu avô era aquele avô que comprava bandejas de Danone para colocar lá na geladeira para os seus netos. Meu avô comprava caixinhas de batom, mas não batom de passar na boca, de chocolate, para os seus netos. Meu avô comprava latinhas de Coca-Cola, daqueles packs de 12, e deixava lá. Então os netos chegavam na casa do vô, tinha toda uma estrutura armada ali, de chocolate, de doces e todas as coisas mais. E há uma história muito interessante do meu avô Tequinha, Valdemar de Oliveira, que é que o meu avô não sabia o dia que nasceu. Os seus pais moravam num lugar distante de um cartório, então havia ali um costume de se anotar as datas de 2, 3, 4 filhos e depois ir registrar tudo junto. E eu acho que eles perderam o papelzinho. No dia que foi registrar, sabe quando o meu avô foi registrado? Quando ele completou 18 anos, que ele tinha que tirar o título de eleitor dele. Ele se apresentou num cartório e falou: eu me chamo Valdemar de Oliveira e eu queria me registrar. A história do meu avô é comum, muito comum, muito comum. Hoje é obrigatória a certidão de nascimento de uma criança assim que nasce. Mas naquela época, então, meu avô com 18 anos
chegou para o cartório, eu me chamo Valdemar de Oliveira e eu queria me registrar. O escrivão perguntou para ele: que dia o senhor nasceu? Ele falou: não sei, mas eu costumo comemorar o meu aniversário dia 11 de outubro em homenagem à padroeira do Brasil, que é no dia seguinte. Então o escrivão olhou para ele e falou assim: mas se eu registrar você dia 11 de outubro, você não vai poder votar nas próximas eleições. Eu vou te registrar dia 15 de janeiro. Então meu avô foi registrado, o seu nascimento, dia 15 de janeiro de 1927. Comemorava dia 11 de outubro. E ao certo, ele não sabia o dia do seu nascimento. Por que eu estou contando essa história, meus irmãos? Porque a história de Jesus é parecida com essa. Existe uma grande discussão acerca de quando Jesus nasceu. E provavelmente não foi dia 25 de dezembro. Não havia um costume como o de hoje, de termos essas comemorações do nascimento, essas festas maravilhosas. Meus irmãos, um pai hoje gasta um absurdo numa festa de primeiro aninho da sua filha. Depois faz 15 anos, gasta outro absurdo. Depois faz 18 anos, gasta outro absurdo. E tem algumas que dão trabalho e vão longe. Infelizmente, o aniversário, a data do aniversário, é mais uma das várias ações do comércio, de um grande comércio. E infelizmente, existem pessoas que estão contando os seus dias sem nenhuma alegria e prazer no seu coração. Nós contávamos a história do meu avô e ele sempre dava risada disso. Talvez lá no íntimo dele ele gostaria de saber o dia que nasceu, mas parece que nunca fez tanta diferença na vida dele. E saber ao certo o dia do nascimento de Jesus não faz tanta diferença, porque o mais importante não é o dia que ele nasceu, é a motivação do nascimento de Jesus. Esta série de Natal, o meu desejo com isso é nós nos lembrarmos novamente quais são os motivos do Deus maravilhoso, Deus santo, Deus todo-poderoso, Deus criador, Deus Senhor de todas as coisas, resolver se tornar homem, viver como nós, pensar como a gente, sofrer como muitos, morrer como toda a humanidade, para nos dar vida. O tema desta série de mensagens é o seguinte: Deus conosco, a história de Jesus contada ao seu povo. Eu quero contar essa história, meus irmãos, com algumas passagens do Antigo Testamento, do profeta Isaías. Nesta noite eu quero meditar com os irmãos em Isaías, capítulo 53. Profeta Isaías, capítulo 53. Na verdade, nós começaremos do versículo 13 do 52, junto com todo o capítulo 53. Isaías 52, 13 até o 53, 12. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração nas nações,
e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e sábio que padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, o profeta Isaías, ele é chamado de profeta evangelista. Não há nenhum outro texto do Antigo Testamento com tantas anunciações corretas, precisas, como há no profeta Isaías. Quando nós lemos Isaías, nós pensamos assim: ele está narrando uma história que já viu, não é? Isaías viveu num período de cerca de 700 anos antes de Cristo. 700 anos é muito tempo. Num período de 700 anos antes da vinda de Jesus, Isaías narrou, inspirado por Deus, detalhes ao povo judeu acerca de como seria a obra de Cristo entre nós. Eu quero começar essa série de mensagens sobre a história de Jesus contada ao seu povo, com a real motivação da vinda de Cristo a nós. Isaías apresenta ao povo de Israel um que ele chama de servo sofredor. O servo sofredor vai aparecer em alguns capítulos no livro de Isaías, e o servo sofredor é alguém que sofre pelo povo. É alguém que leva sobre si algumas coisas que outras pessoas fizeram, sofre injustamente, é julgado injustamente. Isaías relata ao povo que haveria de nascer em Israel
alguém que tomaria sobre si todo o castigo que o povo merecia. Para nós falarmos do castigo, nós precisamos voltar para Gênesis. Gênesis narra nos primeiros capítulos a história da criação de Deus. Em um momento da eternidade, Deus resolveu fazer a história. Deus criou o tempo, Deus criou o universo, Deus criou a terra, Deus criou todas as coisas que há na terra, e por fim, Deus criou o ser humano, um homem, feito à sua imagem e semelhança, constituído a partir do barro, soprado nele o fôlego de vida. A partir do sexto dia, o homem passa a viver na terra, Deus descansa o sétimo dia, e após isso Deus percebe que Adão, o primeiro homem, estava sozinho. Eu não sei quantos dias que Adão viveu sozinho na terra, mas deve ter sido bem poucos, porque um homem não consegue viver sem uma mulher muito tempo, né? Então Adão viveu uns dias na terra, ele percebeu que Adão estava triste, constituiu, deu uma anestesia no Adão ali, um sono profundo, tirou dele uma costela cheia de carne, e fez ali a mulher de osso e carne, da mesma genética, da mesma herança de Adão. Os dois vivem, e Deus então coloca eles para viver num jardim plantado. Devia ser a melhor casa que já existiu em todos os tempos. Toda foto, imagem, qualquer coisa que você imaginar, uma casa maravilhosa, um lugar maravilhoso para morar, não chega nem perto do que foi o Éden. O Éden foi um paraíso, não é o Éder bacana não. O Éden foi um paraíso plantado por Deus. Pensa nisso. E Deus plantou no meio do jardim uma árvore e falou assim: esta árvore vocês não comem. Esta é uma árvore para provar a obediência de vocês, a árvore do entendimento do bem e do mal. O dia que vocês comerem dela, vocês certamente morrerão. Meus irmãos, como é difícil quando alguém fala para a gente de fazer alguma coisa, né? Como é difícil. Parece que a nossa humanidade, ela é uma humanidade criada na revolta, no confronto, na afronta. Adão e Eva, então, tentados, caíram, foram castigados, e ao mesmo tempo que foram castigados, foram cuidados pelo Senhor. Quando nós lemos Gênesis 3, da queda do homem, nós percebemos que quando eles comeram, eles tiveram consciência da sua nudez, se envergonharam disso, e Deus preparou para eles tanto uma palavra de punição: vocês vão comer a comida com o esforço do trabalho, o nascimento dos seus filhos será com dores de parto, vocês sofrerão e morrerão. Mas ao mesmo tempo em que existe a punição, Deus prepara uma roupa para eles, Deus cuida deles, Deus está ali cuidando de Adão e Eva e sua família. Meus irmãos, para falar de Jesus, nós precisamos falar do nosso pecado, do pecado da humanidade, que Isaías fala assim: nós o reputávamos por aflito, por ferido. É pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Para falar de Jesus entre nós precisamos nos lembrar que a vinda de Jesus à terra é porque nós, humanidade, nós, descendência de Adão,
Nós, homens, mulheres, crianças e velhos, estamos destinados à condenação da morte. Meu irmão, minha irmã, se nós falamos do nascimento de Jesus no meio do nada, se você chega para alguém que nunca ouviu falar de Jesus e fala: dia 25 de dezembro nós comemoramos o nascimento de Jesus, mas nasceu por quê? Jesus veio até nós porque um dia nós, homens, resolvemos nos rebelar contra a santidade de Deus. Irmãos, santidade e pecado é igual água e óleo, é igual luz e trevas, é uma coisa ou é outra. A santidade de Deus, do Deus eterno, do Deus criador, do Deus que constituiu um homem, e sobre este homem soprou o seu próprio fôlego de vida, criou um homem perfeito, um homem santo, um homem preparado, com uma escolha. Adão poderia escolher o certo, ele tinha uma escolha. A santidade deste Deus foi manchada pela sua criatura. Como, meus irmãos, como Deus santo, perfeito, poderia novamente se relacionar com a sua criatura? Como, se nós vemos nas Escrituras, se formos para escolher alguma coisa, nós sempre escolhemos o que é errado. Como que um Deus todo santo, perfeito, um Deus sem manchas, poderia tocar, se relacionar, conversar, amar, fazer daquela criatura pecadora um filho amado, um filho que ele derramaria bênçãos, um filho que ele cuidaria, um Deus todo poderoso, olhando para um filho todo pecador? Como? Nada disso acontece pelo nosso mérito, nada disso. A história do Natal, ela nos lembra que nós somos miseráveis pecadores. A história da vinda de Cristo até nós só pode ser interpretada e aceita com valor quando nós nos rebaixamos, quando nós nos humilhamos, quando nós temos a plena noção de quem nós somos como humanos, homens e mulheres, como que nós somos como gente. Meu irmão, minha irmã, a história de Cristo é diminuída, a história de Cristo não é aceita da maneira correta, a história de Cristo não é valorizada em sua dimensão quando alguém olha para Cristo como um semelhante, como alguém que simplesmente veio. Deus não fez mais do que a obrigação. A história de Cristo não é valorizada e nós não conseguimos abrir o nosso coração e contemplar todas as maravilhas do que Cristo fez por nós, quando nós não temos a noção exata de quem nós somos sem Deus. Eu não estou falando da sua vida agora com Cristo, eu estou falando do que você poderia ser ou de quem você era sem Deus. Irmãos, vários textos das Escrituras mostram servos falando:
não valho nada. Eu não passo de um trapo de imundícia. Eu sou pior que um lixo. Tudo que eu quero fazer de bom, não consigo fazer nada. Tudo que eu não quero fazer, eu faço. Ó miserável que sou. Ó miserável. Quem não sente a dor, quem não engasga diante de Deus, quem não teme a Deus, quem não se apresenta a Deus e percebe quão insignificante é, Cristo é mais um. Infelizmente, quando nós lemos as Escrituras, os Evangelhos, nós percebemos que as pessoas que mais desprezaram a Cristo eram pessoas que achavam que eram alguma coisa, não é verdade? Um fariseu, um escriba, um sacerdote, um sumo sacerdote. As pessoas que estavam no templo cultuando, adorando, servindo, pessoas que achavam que tinham alguma coisa com Deus, olhavam para Cristo e achavam que Cristo era mais um do que estavam se levantando e diziam que iam fazer alguma coisa por Israel. Eu fico impressionado que a religião, ela cega o nosso estado de miséria, de podridão. Pessoas religiosas, pessoas que olham para uma lei e acreditam que podem fazer alguma coisa com aquilo, desprezam quem Cristo é e a obra que Ele tem por nós. Por outro lado, um publicano, cobrador de impostos, que algumas vezes podia até ser injusto, recebeu Jesus na sua casa. Uma prostituta condenada à morte por pessoas com pedras nas mãos foi restaurada por Cristo e recebeu uma palavra de Cristo: vai, não peques mais. Uma outra mulher de uma vida um tanto quanto duvidosa chegou a Jesus e se jogou aos seus pés com um vidro de perfume e com lágrimas, e enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. Irmãos, pescadores com a mão grossa de mexer em rede, de mexer em barcos, de cortarem peixes e de venderem peixes, olharam para Jesus e falaram: nós vamos seguir. O que eu quero dizer aqui nesta noite é que a história de Jesus contada ao seu povo só alcança a dimensão que Deus quer quando nós olhamos para dentro de nós e percebemos que não somos nada. E ao mesmo tempo em que, com um olhar interior, nós olhamos para nós e vemos que não somos nada, um olhar pela fé, olhamos para Cristo e percebemos que Cristo é tudo para nós. Meus irmãos, o pecado criou em nós um buraco. O pecado criou em nós uma marca, uma cratera, um vazio. O pecado arrancou de nós a liberdade de olhar para Deus e me apresentar a Ele, para cultuá-lo, para adorá-lo. O pecado arrancou de mim a coragem
de me apresentar a Deus, porque a primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi se esconder, porque o pecado nos envergonha, o pecado nos separa, o pecado cria um abismo entre eu, o pecador, e o meu Deus Santo. Quando eu olho para Jesus, eu percebo quem preenche esse vazio. Quando eu olho para Jesus, eu percebo quem pode invadir a minha vida e me fazer levar novamente para Deus, porque Ele rasgou o véu que estava no templo, Ele é a ponte que nos leva até o Pai, Ele é o caminho que leva a humanidade até Deus. Olhar para Jesus, olhar para a obra de Jesus na nossa vida, é muito mais do que simplesmente comemorar uma data de nascimento, um aniversário. Olhar para Jesus é receber a graça de Deus, os braços abertos do Senhor, olhando para mim e para você e falando: vem, filho, vem. Irmãos, o que Isaías relata aqui no capítulo 53 é que há uma obra a ser feita para esta restauração. A história que Deus conta de Jesus para nós é a história da redenção, da restauração daquele velho propósito de Deus para o homem, para viver como criador e criatura, como Deus Pai e como Filho. Como restaurar isso? Com santidade de um lado e com pecado do outro lado. Com o santo recebendo a maldição do pecado nele mesmo. Essa é a principal diferença do cristianismo para todas as demais religiões. E infelizmente às vezes a gente se esquece disso e faz do cristianismo mais uma religião qualquer, de leis, de observâncias de rituais, de coisas que você tem que fazer para Deus. Meus irmãos, Isaías 53 nos mostra que o servo sofredor, que o servo justo, que aquele que viria trazer a vontade de Deus novamente para o seu povo, e que nós sabemos lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, quem é esse? É o Deus conosco, o Emanuel, o enviado da parte de Deus, o servo sofredor. Ele mesmo receberia a punição, o castigo de toda a rebeldia da humanidade. Como eu disse agora há pouco, ao mesmo tempo em que Deus providenciou um jardim, uma casa, um lugar maravilhoso para Adão e para sua esposa, o castigo da desobediência traria uma maldição a Adão e todos os seus descendentes. Deus poderia ficar séculos, milênios e mais milênios castigando o ser humano. Nós temos uma capacidade de procriação incrível, né? Nós estamos povoando grande parte desta terra. Nós somos mais de 7 bilhões. Deus poderia castigar ano a ano, dia a dia, mês a mês, o seu povo, e uma nova geração se levantaria e continuaria um ciclo de pecados e de castigo. Mas, meus irmãos, Deus resolveu entrar na história de uma maneira diferente. Ele mesmo resolveu providenciar a nossa restauração.
uma obra sobrenatural do Espírito. Uma virgem chamada Maria engravidou. Teve uma gestação normal como qualquer outra. Ela estava noiva de José, e José entendeu que existia uma promessa para a sua família. Então, um dia da história, Jesus nasceu. Irmãos, eu começo falando nesta série de Isaías 53, porque Jesus já nasceu com uma missão. O nome Jesus significa Deus salva. O Senhor salva. No capítulo 1 de Mateus, no versículo 21, o anjo fala para José: ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Nós sabemos, pela história das Escrituras, que havia somente um meio para a salvação: o derramamento do sangue de inocentes. Durante um período da história foi derramado o sangue de animais, de cordeiros, mas no período em que o Senhor escolheu, no tempo próprio do Senhor, Jesus veio para cumprir o sacrifício definitivo. Este sacrifício foi executado da maneira mais brutal que você possa imaginar. Eu vi um filme essa semana e eu recomendo muito este filme, chama Invencível. Invencível conta a história de um soldado americano de família italiana, que este soldado, atleta, corredor, sofreu barbaridades por ser um soldado que foi entregue na mão dos inimigos japoneses. E japonês, quando tem para ser ruim, ó, não é fácil não, né? Tem japonês ruim, não tem não? Na guerra, tiveram ali um grupo de soldados que foram prisioneiros de guerra, e este jovem sofreu tantas humilhações, sofreu fome, apanhou demais, trabalhou em minas de carvão em que pessoas morriam, foi humilhado. A Kelly chegou para mim e falou assim: parece que ninguém aguenta isso. E no final da guerra, ele não, eu vou contar, não vou contar. Ok. Veja o final. Boa. Intensivo. Veja o final. O trailer conta isso, viu? Só contei o detalhe, ok? Quando você pensa no ser humano, o quanto que nós aguentamos de dor, o quanto nós aguentamos de sofrimento, gente, tem gente que aguenta apanhar de verdade. Vê lutador de MMA levando soco na cara, não é? Esse dia eu vi um vídeo no YouTube, um cara carregando 5 sacos de cimento. Gente, é 250 quilos, carregando 5 sacos de cimento, todo orgulhoso por causa disso. Gente, o ser humano pode até aguentar muito. Você pode criar uma estrutura física. Existem raças que são mais fortes, mais vigorosas, não é verdade?
Existem pessoas que chegam aos 90, 100 anos, fortes ainda. Meus irmãos, o sofrimento de Cristo foi muito maior que isso. Sabe por quê? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que Cristo sofreu é o que eu e você merecíamos. O que Cristo levou sobre a sua vida em nada se compara ao mais forte homem que aguente levar pancada um dia, um mês ou um ano. Meus irmãos, Cristo sofreu o castigo do seu próprio Pai. Eu acredito que quando Cristo estava na cruz, Deus virou o rosto para ele, a ponto de Jesus fazer uma oração: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, o mais desprezado, o mais rejeitado, o homem que sofreu dor, o homem da qual as pessoas escondem o rosto, o desprezado, o homem das quais as pessoas não fazem caso, aquele que toma as nossas enfermidades e dores, aquele que é aflito, ferido, oprimido, traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Meus irmãos, pelas suas pisaduras ou pelos seus machucados, ferimentos, nós fomos sarados. Sabe quando ele fez isso? Quando todos nós estávamos desgarrados. Meus irmãos, Cristo resolveu se entregar quando nenhum de nós estava correndo atrás dele. Não havia um povo que corria atrás de Cristo e falava: faça isso por nós, faça isso por nós. Nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um andava pelo seu próprio caminho, só que o Senhor fez cair sobre ele todas as nossas maldades. Foi oprimido e humilhado, não abriu a boca. Ele foi levado como matador ou como cordeiro e não falou uma palavra. O juízo opressor que estava sobre ele arrebatou dele a sua vida. Quem cogitou uma linhagem para ele? Ele foi cortado da terra por causa do seu próprio povo. Ele foi ferido. Fizeram uma sepultura para ele, humilharam ele na sua morte. Mas todavia, olha o versículo 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas aflições. Meus irmãos, foi o próprio Deus quem escolheu o castigo de Cristo. Nós olhamos e nós imaginamos: a cruz é um ato de morte brutal que os romanos tinham o costume de fazer. O castigo, a condenação de um tribunal corrupto dos judeus foi um ato do seu povo contrário à vontade do Senhor. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos o próprio Deus que escolheu tomar o castigo que era para cada um de nós sobre a sua própria vida. Quero encerrar a minha palavra com duas coisas. Primeiro, qual é o resultado da obra de Cristo? Versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre
si. Ou seja, irmãos, Deus cumpriu a sua obra. Ele disse: está consumado. Irmãos, eu olho para Cristo e eu não posso diminuir a sua obra, o seu poder, o seu amor. Não podemos fazer isso. Infelizmente, o Natal tem deixado de ser uma data cristã. Essa é a verdade. Infelizmente, nós, cristãos, estamos abrindo mão da maior história que a humanidade já viu ser contada. Infelizmente, nós não estamos proclamando em alto e bom som, não estamos celebrando com a dimensão da alegria proposta, nós não estamos celebrantes, felizes, cheios de júbilo, diante da maior história que alguém pode ouvir na sua vida. Se nós não podemos diminuir a obra de Cristo e o poder dele, eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, a não diminuir também na sua vida a necessidade de Cristo. Se por um lado a obra de Cristo foi grandiosa, Ele sofreu, o Senhor o humilhou, o Senhor o castigou, o Senhor derramou a sua ira sobre o seu Filho. Por outro lado, meu irmão, minha irmã, não diminua na sua vida a necessidade deste Cristo que sofreu tudo por você, ser o seu Senhor, ser a sua alegria, ser a sua paz, ser aquele que te dirige. A promessa de Isaías conclui falando: eu lhe darei muitos como a sua parte. Feche os seus olhos nesse momento.